Olá, tudo bem? Esse é o podcast da Catedral e hoje nós vamos conversar sobre criatividade. Eu sou o Juan Nossi. Eu sou o Augusto César. Eu sou o Renan Nossi. E hoje a gente vai conversar um pouco e a gente vai tentar te ajudar a desenvolver essa habilidade que é do passado, presente, mas também a habilidade do futuro, né? Augusto, o que você tem a dizer sobre criatividade? Quando eu falo criatividade, o que te vem à mente? Criatividade é interessante porque às vezes a gente pensa que criatividade é ficar sentado diante de um problema e olhar para o céu e falar, vem a inspiração, vem. E isso não é criatividade, né? A criatividade ela é uma ação prática. Então, é resolver problemas. Então, eu vejo a criatividade como isso, como a resolução do problema. Sim. Não ficar esperando uma inspiração e tudo, né? Ter a habilidade de resolver o problema. Legal. Então, olha só, Augusto está trazendo algo novo pra gente aqui, que a habilidade é muito mais do que você ficar meditando, pensando, mas é você se colocar na ação mesmo. Às vezes você não tem ideia nenhuma, mas quando você se coloca em ação, alguma coisa vai acontecer, né? E pra você, Renan? Eu vejo a criatividade como o momento da gente se aproximar de Deus. Porque Deus é o Criador, então quando eu estou criando algo, eu estou me aproximando daquele que criou. Não necessariamente algo do zero. Eu posso criar me baseando em alguma coisa. Tanto que eu tenho para mim que os momentos de maiores criatividade são os momentos que a gente observa bastante, que eu mudo os lugares que eu estou olhando, porque me vem ideias novas. Então, para mim, criatividade é pegar algo e tentar criar em cima, pensar algo novo, inovar, atualizar. Olha que interessante, então. A gente tem que partir do pressuposto que o nosso Deus é o Deus criador. Exatamente. E criatividade vem de ato de criação, né? Vem de criar. Então, se uma vez que Deus é o criador e Ele nos fez a sua imagem e semelhança, nós podemos entender, então, que todos podem ser criativos. Exatamente. Né? Não, a criatividade não é algo que um tem e o outro não tem. Acontece que um desenvolve mais do que o outro. Então, uma vez que eu volto para o Deus que é criador de todas as coisas e tenho um relacionamento com Ele, a impressão que a gente tem é que vai fluir melhor, né? Então, como é que a gente pode, assim, na prática, não é atiçar, mas como que a gente pode fomentar mais essa criatividade no nosso dia a dia? Eu vou até um pouco além, Juan. Você comentou que todo mundo pode ser criativo. Eu diria que todos devem ser criativos, porque está dentro de nós. A capacidade de criar, a capacidade de inovar está dentro de cada um. A questão é que nós, como você falou, precisamos achar formas de aguçar. Seria interessante eu ir num drive-thru, pagar ali e sair criativo. Sim. Mas é o que eu preciso desenvolver, é o que eu preciso me conhecer. Então, como o Augusto falou, não adianta eu parar, sentar no meu computador e ficar meia hora olhando o computador, esperando um milagre acontecer. A criatividade ela precisa ser desenvolvida. O Walt Disney ele falava que a criatividade é como uma atividade física que você precisa praticar, você precisa desenvolver. Henry Ford ele desenvolveu a ideia da linha de fábrica observando um matadouro, como os bois caminhavam, puxavam ali as máquinas. Então, para mim, uma coisa que me ajuda muito na minha criatividade é tentar mudar a rotina. Não tem como mudar muito, mas às vezes fazer um caminho alternativo para observar outras coisas, às vezes mudar um ponto de vista, porque quando eu começo a observar mais, me vem feelings, né? Me vem novas ideias, e eu acho que isso aguça a criatividade, quando eu vejo pontos de vista diferentes. Você falou muita coisa aí de uma vez só. Acho que podia ter ido, né, devagar, mas você e foi. Mas deixa eu tentar relembrar pontos aí do que você trouxe, né? Então vamos lá, olha só. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Essas palavras no original, elas remetem à sombra, né? Então, uma vez que você está distante, a sombra tende a ser mais fraca. Uma vez que você está próximo, a sombra tende a ser mais nítida. Então, primeira coisa que a gente já falou aqui e precisa ficar claro para quem está nos ouvindo ou assistindo é isso. Olha, quanto mais próximo de Deus você estiver, mais nítido vai ser a sombra de quem Ele é e isso vai gerar mais criatividade para você. A segunda coisa que o Augusto falou é que nós precisamos nos colocar numa ação prática. Exatamente. Então, uma vez que eu estou diante de uma dificuldade
que exige uma criatividade, eu preciso começar a fazer algo, porque fazendo pode ser que desperte, então, alguma ideia nova. E a terceira coisa que foi dito aqui, só para a gente organizar, é o lance da observação. Então, você falou aí do cara que observou lá os bois e, por causa disso, ele pensou na linha de montagem, né? Uma linha de fábrica. E aí tem um cara, um criacionista, né? Um cientista, agora me fugiu o nome dele, daqui a pouco eu lembro, Adalto Lourenço, lembrei. Ele fala que tudo foi criado em observação. Então, o retrovisor do carro, você falou do Henry Ford, eu lembrei disso. O retrovisor do carro foi criado como? Em observação dos insetos. A mesma forma, o motor do carro foi observado o funcionamento interno de um inseto e com isso chegou-se à conclusão de que se podia criar de maneira mecânica isso. E quase tudo que a gente cria hoje, de fato, vem de observação. Tem, né? A máquina de vapor que a gente tem hoje também, ela foi criada ao ser observado uma chaleira e uma roda em movimento. Olha só que interessante. E você, Augusto, o que você entendeu de tudo? Então, como é que a gente aguça isso? É como se essa questão que a gente está falando da nossa ligação com Deus, é como se isso fosse uma função de fábrica, né? Deus, ao criar o homem à sua imagem e semelhança, a função de fábrica do homem é ser criativo também. Sim. Por isso que eu creio que ele até deu o mandamento lá de crescer e multiplicar. E não era só filhos, eram várias coisas, né? Ele cuidava dos animais, das plantas, nomeava. Nos animais, o ato de né? dar nome é um ato extremamente criativo. Você pensa na infinidade de espécies que tinha ali, né? E a quantidade que ele tinha que pensar. E eu penso que a criatividade, ela está muito relacionada, eu falo já na parte prática, como aguçar a criatividade. É realmente sair da bolha. Nós temos um cérebro preguiçoso. Preguiçoso em que sentido? A gente foi criar, a partir da evolução ali do homem, da evolução que eu falo do passar dos tempos, né? O homem, ele tinha muita escassez de alimento. Calma todo. Mas o ser humano, existia a escassez de alimento. Então, o homem tinha que caçar, tinha que fazer várias atividades que se desgastavam muito. Muito tempo no meio da mata caçando, dias e dias a fio, né? Hoje ainda é assim, com todo equipamento. Às vezes a pessoa vai caçar, fica ali 2, 3 dias no mato fazendo uma caçada. Então, o cérebro aprendeu a economizar energia. Isso em qualquer coisa, em qualquer área. Por isso que a gente cria controle remoto, o portão, a gente chega em casa, o portão abre pelo controle. Isso está se agravando hoje, né? Quanto mais se passa o tempo, pior fica. Hoje a tecnologia avança, por exemplo, né? a Alexa, ela faz tudo para você, no comando né? de voz. Ela coloca coisa na sua agenda, ela compra coisas na internet para você. Então, sim, é um alerta para nossa geração. E aí, por que eu tô falando disso tudo? Parece que não tem nada a ver com o assunto, mas tem. Por quê? Porque a gente acaba se acomodando nas bolhas que a gente convive. Esse dia, só pra não esquecer, eu tava ouvindo o Cortella falando e ele falou que ele ganhou de presente uma lixeira de pia que ao se aproximar dela, ela abre a tampa. Ele devolveu. Porque se ele não tiver nem a capacidade de abrir uma lixeira para colocar o lixo, o cérebro dele vai parar de criar, vai parar de se desenvolver. Então ele falou, não preciso de tanto. É o que você falou. E aí envolve aquela outra pesquisa também, né? Que a gente é a média das pessoas que a gente mais convive. Porque o cérebro se acostuma, vai se acomodando. E o que isso tem a ver com criatividade? Porque geralmente a gente precisa de criatividade ao se deparar com um problema que a gente nunca enfrentou antes. Porque se a gente já enfrenta constantemente, a gente consegue resolver mais rápido. Mas e quando é um problema novo? Quando é uma coisa totalmente nova? Você precisa ser criativo. O problema é que hoje a gente não se expõe a coisas novas, Exatamente. né? A gente encara quando é inevitável. Mas se você for observar, o ser humano está sempre procurando segurança e estabilidade. Exatamente. E por causa disso, o cérebro vai ficando mais acomodado. E esse é o maior inimigo da criatividade, a rotina. Porque quando você está ali todos os dias fazendo exatamente a mesma coisa, você não tem nenhum desafio que vai desenvolver sua capacidade de criar, você está acostumado. Agora, olha uma criança, você tem 2 filhos. Tem que ser mais criativo do que crianças? Não, porque elas estão ali, elas pensam na brincadeira, elas imaginam, elas sonham e elas têm muita criatividade. Então, elas gastam tempo pensando. Quando a gente era criança, a gente imaginava que era um carro de corrida, que era um policial. Hoje, a gente chega para produzir pronto. A gente não tem mais esse ser pensante. Eu não acho que tem a ver com a rotina, mas como a gente encara a rotina. Isso. Porque todo mundo tem rotina, até a própria criança. Engraçado, eu ganhei um cachorro domingo, né? E qual que é o nome?
Chase, os meninos, meus filhos colocaram o nome por causa da patrulha. Nome, só queria... Da patrulha canina lá, eles que escolheram o nome. Mas até o cachorro tem que ter rotina para viver bem. Sem rotina ele entra em depressão, fica estressado, né? Então olha que interessante, a questão não é a rotina, porque quando a gente fala de rotina, todo mundo vai entrar em crise, porque não tem como não viver uma vida de rotina. Mas a questão é como a gente lida com a rotina. Então é isso. A minha rotina é ir e vir. Mas eu posso lidar com ela diferente. Como? Escolhendo um caminho diferente. A minha rotina, na parte da manhã, todos os dias, é estudar. Mas eu posso estudar diferente. Eu posso estudar em lugares diferentes. Eu posso estudar de maneiras diferentes. Quando eu falo rotina, eu não estou dizendo o que eu tenho que fazer durante o dia, mas é exatamente isso. As formas que eu escolho de fazer. Porque o que difere de um escritor muito bom e um escritor normal é que o muito bom, ele escreve todos os dias. Ele se coloca ali para escrever. Então, no desenvolver, no criar, ele vai melhorando a sua criatividade. Então, não isenta a disciplina e não isenta a rotina. De forma alguma. E também a questão não é não só mudar a forma, mas também, às vezes, mudar o quê. Então, o que é uma coisa muito interessante? Esses dias, minha esposa me pegou vendo um vídeo de construção civil. Ela conta isso pra cima e pra baixo. Esses dias... Que é muito engraçado. Tem uns 2 anos já que ela conta. Já tem um ano. Você tá assistindo todo dia? Não. Mas realmente é muito engraçado, que eu tava vendo uma coisa de construção civil. O que é que tem a ver com minha vida? Nada. Mas é que eu achei interessante. Então eu acho que é importante... Você nem conseguiu aplicar na sua vida? Não nenhum consegui. princípio? Eu só achei interessante. Fez uma maquete? Não tinha como. Os caras estavam endireitando um prédio que tava torto. Eu só fiquei assim, cara, como que consegue fazer um trem desse? É uma tecnologia muito avançada. Mas é interessante a questão de você ter um olhar... Não só a questão da rotina, ter a rotina, mas fazer diferente a sua rotina, mas também mudar o que você tem estudado, o que você tem assistido, qual tipo de música você escuta. Até porque tudo é criatividade. Complementar. A gente não pode pensar que o ser humano ele é separado, né? Então, eu vou focar só naquilo que é da alma, eu vou focar só naquilo que é do corpo. Não, o ser humano ele é integral. Então, como um cara estudioso, eu preciso, é isso que o Augusto falou, entender o homem no seu âmbito espiritual, entender o homem no seu âmbito emocional e entender o homem no seu âmbito carnal. Por exemplo, a gente como equipe vai para um congresso em junho, né? E lá nesse congresso tem uma série de oficinas que a gente pode fazer. E aí, olhando para aquelas oficinas, eu falei assim, cara, isso aqui eu já, de alguma maneira, pratico há anos, isso aqui eu pratico há anos. E uma das oficinas que eu escolhi é algo completamente diferente de tudo que eu já fiz. Fora do que eu já fiz, faço ou até pretendo fazer. Por quê? Porque eu acho que aquilo, de alguma maneira, pode me ajudar a olhar... Vai bordar. Não, bordado. De alguma maneira tem a ver, mas é muito diferente de quem eu sou. Então, eu acho que tem a ver com isso que o Augusto está falando. Às vezes você fica muito focado, você é advogado, lê direito. Lê uma matéria sobre psicologia para entender a mente humana, para entender como a mente do juiz funciona, a mente dos jurados, enfim. Então, é isso também. A gente pode mudar a forma, mas de vez em quando pode também mudar o quê. Porque é complementar. Eu falo até em relação ao que eu trabalhava também, mais assim, eu sou fotógrafo, videomaker. O que é interessante? Para eu conseguir criar em cima de alguma solução que me deram, por exemplo, tem o nosso amigo ali, o produtor do áudio, né? Que ele é baterista. Aí uma vez a gente foi conversar, poxa, vamos produzir uns vídeos de você tocando a bateria, para você poder apresentar seu trabalho. Para eu poder criar em cima do que ele está me demandando, né? Eu preciso ter um background de referências. E não é que essas referências vão estar organizadas na minha cabeça. Tipo, eu lembrei de um negócio que eu vi aquele dia. Não necessariamente. Mas a partir do momento que eu começo a ver vários tipos de vídeos diferentes, de coisas diferentes, na hora de criar a solução para ele, eu consigo bolar alguma coisa aqui, que é uma junção de tudo que eu já vi anteriormente. Por isso que, às vezes, um bom filme de um bom diretor, só vai ser bom mesmo depois que o diretor já fez uns 10 filmes. Nunca é o primeiro. É difícil o primeiro filme ser o melhor. Geralmente é o 10º, 5º, sei lá, depois de muitos. Por quê? Ele vai acumulando experiência, acumulando background de referências. Porque eu creio que nós não temos o poder que Deus tem da criação do nada, a partir do nada. A gente sempre cria a partir de algo. Sim. Nada se faz novo, né? Nada se faz novo. Então a gente cria até a partir do próprio fôlego que ele botou em nós. Então é a partir de alguém, é a partir dele.
né? Não é do nada. Então, por isso que é importante sair das bolhas de rede social, de convívio, de tipo de leitura que se faça, para criar um background de referências para poder criar isso na vida. De referência interessante, que se a gente vê hoje 2 youtubers que estão no momento, o Thiago Nigro, Primo Rico, né, e o Whindersson Nunes, áreas diferentes, porém ambos são de sucesso. Os dois tiraram um ano para viajar. O Primo Negro, o Thiago Negro, Primo Rico, ele fez uma viagem com o código da riqueza, né? Pesquisando, buscando referências. O Whindersson Nunes, uma viagem conhecendo novas culturas. Áreas diferentes, mas os dois trabalham com criatividade. Exatamente. Você citou o Lelis é baterista, músico. Mas ele montou esse estúdio todo sozinho, criando. Ele mesmo comentou agora há pouco que agora tudo que ele vê, ele tem ideias de móveis. É uma área diferente dele, mas ele se esticou e agora ele tem uma criatividade para uma nova área. Olha só que interessante, porque tudo que a gente está dizendo aqui está na Bíblia. E quando eu falo Bíblia, para você que está nos ouvindo, e você talvez não conheça, a Bíblia é muito mais do que um livro religioso. É um livro de inteligência, é um livro de sabedoria, né? Ali você tem física quântica, biologia, química, você tem instrução para um pedagogo, para uma mãe, para um pai. Então, eu recomendo você, mesmo que não seja religioso, a estudar a Bíblia. E quando você pega em Gênesis, Deus cria toda a base, toda a matéria-prima, e ele manda o homem cultivar em cima do que foi criado. Então, ele fala assim, olha, a madeira eu criei, mas o banco você faz. Exatamente. A matéria-prima está aqui. O barro está aqui, mas os utensílios do templo, os utensílios da sua casa, é você que vai fazer. Então, a gente precisa entender que tudo que é necessário para criar, Deus já nos deu. Tanto em matéria-prima, quanto na inteligência, quanto em referência. Tá tudo aí disponível. Alguns pensadores dizem, né? Eu esqueci quem disse, mas alguém disse isso certa vez, que nada se cria, tudo se copia. Não sei se é bem isso. Eu acho que... Eu não sei se é bem isso. Assim, é uma paráfrase. Parafraseando ainda mais, eu diria que 99% é inspiração e 1% é criação. Tudo é reciclável, né? Então, a gente tá 99% inspirando, ou seja, buscando referência, e 1% colocando ali, talvez, o nosso dedo. Talvez a nossa personalidade, talvez aquilo que a gente faz. Isso é libertador, porque tem muitas pessoas que pensam que criar é criar do nada. Eu não sou criativo. Por quê? Porque eu não consigo criar do zero. Só Deus. Mas, realmente, eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que a gente precisa olhar, observar, e aí um alerta, né? A gente está vivendo muito no automático. Sim. Então, você sai da sua casa e vai até o trabalho, zero observação. Por quê? A gente está vivendo no tempo do entretenimento. Então, como antigamente, eu não sei se vocês chegaram a pegar avião num tempo que não tinha isso aqui, né? Rede social, celular, smartphone, tecnologia. Mas era um parto ficar no aeroporto sem nada para fazer. Né? Ficar num hospital aguardando sua vez. Era um parto. Hoje não, passa rapidinho. Porque você entra aqui, você entra num outro mundo. Então, o fato de você estar 100% sendo entretido o tempo todo faz com que você não observe. Então, você está no aeroporto, você não observa nada. Você está no ônibus, você não observa nada. Você está no trajeto, você não observa nada. E aqui, se você quer ser criativo, seja um observador. É interessante que aí a gente divide em 2 polos, então, né? O polo daqueles que criaram e estão entretendo pessoas, e aqueles que são entretidos e não vão criar nada. É justamente isso que eu estava pensando, né? Como a gente é tão abarrotado de informações, tudo chega até nós hoje de uma forma muito mais fácil, isso pode dificultar o nosso poder de criação. E assim, você pode pensar, isso me acendeu agora, que por você estar consumindo algo, você está observando, mas não. O entretenimento cega o seu poder de observação. Ele só te faz passar tempo. Né? É como se você entrasse na caixinha do nada enquanto você assiste aquilo. Então, a gente precisa diferenciar entretenimento de uma observação. A observação te traz poder de reflexão. Estou observando Augusto, estou refletindo, estou pensando, estou desenvolvendo algo. Às vezes, quando eu estou sendo entretido numa rede social, eu não estou refletindo sobre nada. Eu só estou na caixinha do nada e isso não gera nenhum tipo de construção. Ter uma avaliação, né? O que você tem absorvido, consumido de redes sociais, TikTok, Instagram. Você tem refletido ou você só tem passado
Pra ver se o tempo passa mais rápido, né? Porque tem gente que vai olhar o TikTok e o Instagram como ferramenta de trabalho. E tem gente que vai gastar tempo ali e o dia vai passar e não vai ter feito Hoje nada. eu fui pedalar de manhã bem cedinho ali na Lagoa da Pampulha. Atleta. São 18 quilômetros, eu acho. Acho que é isso aí, dá 1 hora e pouquinho. Coisa, E eu fui sair de casa e o fone não tava funcionando. Aquele fone de ouvido sem fio, perfeito pra isso, né? Não deixou pra lá. Não tava funcionando. Quase que eu deixei pra lá. Eu falei, cara, pedalar sem ouvir nada. 1 hora e cacetada, nossa, muito difícil. Mas fui. E eu sempre, quando vou escutando pregação, vou escutando conteúdo, então a hora passa rapidinho. Hoje eu fui sem nada, sem música, sem nada. Uau. Só no campo da observação. E foi interessante, foi uma experiência nova, assim, de observar, de conversar. Eu fiz várias reuniões comigo mesmo. Então, resolvi problemas ali, chamei eu e eu mesmo, e a gente sentou ali na bicicleta e resolvemos. Foi uma experiência interessante. Então, quantas vezes você se dispõe a isso? Tá no carro, desliga tudo, tá sozinho? Não escuta música, não escuta mensagem, não, escuta podcast. Se for o podcast, pode. Se não ajuda. for, escuta o podcast. Mas às vezes você desliga tudo e o silêncio vai te mostrar coisas que você não consegue ver. Você falou isso aí, me trouxe uma lembrança boa, que eu morei no Rio Grande do Sul, em Juí, abraço pra galera de Juí. E eu morava em Juí. Ficava 7 horas de ônibus do aeroporto. Uau. E do aeroporto pra minha casa, Belo Horizonte, mais 3 horas e meia de avião e de Confins. Quase pra BH, onde você mora hoje, mais né? 40 minutos. Mais ou menos, né, o Renan? Sua casa no Não centro. leva a sério isso também. Sua casa no centro é quase a mesma coisa. É perto, dá uns 20 minutos. Mas enfim, De avião, né? Eu ia falar de avião. os caras não deixam de desenvolver, mano. Enfim, eu não tinha a internet que eu tenho hoje, não tinha condições financeiras. Então era ali cerca de 12 horas Uau. sem nada pra entreter. Era, de fato, eu e eu. E os finais de semana eu ia pra ministério, que era nos interiores. E mais uma vez eu tinha que viajar sem celular, sem nada. Eram os momentos que eu mais tinha feeling de pregações, de Olha vídeos. Porque eu não tinha o que fazer, então eu olhava pra janela, eu conversava com uma pessoa que estava ao meu lado, quantas amizades eu fiz no ônibus, eu conversava, como o Juan falou, comigo mesmo, orava, refletia nas minhas mensagens. Então, eu creio que sim, o celular, o tempo todo a gente nesse vício de olhar pra tela, tem roubado muito a nossa criatividade. Exatamente. E você quer ver um exemplo interessante de observação? É assistir um filme pela segunda ou terceira vez. Faça De esse outro ponto de experimento. vista, né? Você vai assistir de Ver uma coisas outra que forma. você Você vai ver coisas que você não viu na primeira vez. Por quê? Que da segunda, terceira, quarta, você já está observando. Você não está só imerso naquele Você universo já entendeu a do história. filme. Não, e tem hora que você já até acha chato. Você fala assim, nossa, sério que eu gostava desse filme? Porque você tá vendo de outra forma. Legal. Eu gosto muito de Suits, né? E quem me conhece sabe o quanto eu gosto e acaba gostando também. Você já Muito. sente o Você hype? muito, Você muito. gosta, Augusto? Eu tô aprendendo a gostar. Ah, O que Juan bom. acorda todos os dias com a Ô, playlist de Suits e ele desfila Renan. no quarto dele como se fosse o Um Harvey. blues. Renan, você gosta de Suits? Eu amo. Porque no Suits, sabe Olha quem lá. você me lembra? Lá vem. É o Luiz. É o Luiz. Sabia, Não é? sabia. Confirmou. Só que eu zoei ele. O Juan é vingativo. Tá vendo? Ele tá vingando que falou de Juí aí, ó. Não, eu não sou vingativo não, mas ele não grava mais não. A última vez. Não é vingativo. Renan, Se vocês podcast sentirem falta- aqui. Você aqui. Se ó. vocês sentirem falta do Renan, tá explicado Podcast aqui, TikTok aqui. por que o Renan não vai vir mais. Mas esse lance de ver outra vez com outro olhar é muito interessante, porque você consegue absorver uma riqueza de detalhes que antes você não estava conseguindo enxergar, né? Então a gente já está caminhando para o final e eu preciso que a gente retome aqui os pontos principais. Então, primeiro, eu acho que uma conexão com Deus. Eu acho que não importa assim, quem você é, o que você pensa sobre religião ou não. Eu acho que é muito importante você se conectar com Deus. É a fonte, né? Com a fonte, a mente criativa. É aquele que pensou em todas as coisas. Acho que é impossível a gente olhar para a criação, observar a criação, e isso não nos levar a Deus. A própria Bíblia fala que na criação a gente vai enxergar Deus, né? Então, primeira coisa que é fundamental para você é essa conexão com Deus. A segunda coisa, eu acho que é esse lance da observação. Sair do automático, observar mais, olhar mais, pensar mais, refletir mais. A gente vive num tempo de muita impulsividade, né? A gente fala muito, a gente quer escrever muito, expor muito, mas a gente se cala pouco, a gente observa pouco. Então, observar bastante.
E eu acho que a terceira coisa é você se colocar em ação. Lembrar disso, que 99% vai ser referência. Então, se coloca em ação, sabe? Se propõe a resolver um problema, se propõe a resolver algo. Tenta resolver o problema de uma maneira diferente, olhando de um jeito diferente. Eu, se fosse você aí na sua casa, eu anotaria, né, essas coisas e eu começaria a colocar isso em prática, porque o que a gente deixa para fazer amanhã não tem o mesmo valor do que quando a gente começa a fazer hoje, né? Então vamos partir para as considerações finais. E aí eu queria que vocês fechassem aí o argumento, o raciocínio de maneira rápida para a gente encerrar. Cara, de tudo que foi falado aqui, se eu pudesse acrescentar algo para concluir, queira criar começando do pequeno. Não queira se tornar um cara criativo inventando um carro. Crie desafios pequenos no seu dia. Então, cara, que rota alternativa eu posso fazer hoje? Eu vou preparar uma pequena mensagem para o meu Instagram. Eu vou preparar uma pequena mensagem para mandar no grupo. Coloque desafios que você vai alcançar, porque alcançando você vai se sentir satisfeito, vai se sentir gratificante, você vai querer fazer cada vez mais. Em cima disso que o Renan tá falando, por exemplo, pensa assim, como é que eu faço isso, o meu trabalho, em menos tempo? Mais produtivo, né? Porque, por exemplo, postar coisa na internet, a galera já tá postando pra caramba, mas resolvendo problemas que vão fazer a diferença... Pegou em direto aí do trabalho. Ninguém tá pensando nisso. Então, me ajudem, pelo amor de Deus, me ajudem. Como é que você se torna mais produtivo em menos tempo? Como é que você produz? Falando. Como é que você tem o mesmo alcance? Manda no grupo da equipe. Como é que você tem o mesmo alcance com menos recurso, né? Equipe PBH, escuta esse podcast. Só esperar isso aqui já tá. Boa, Renan, eu gostei da sua palavra. Mais direto impossível. Eu gostaria de falar da observação. É uma coisa que eu gosto muito, e a gente trocando essa ideia aqui, vocês vão rir demais, mas é verdade. Me deu saudade de ir pra praça, sentar e observar. Pô, fica rindo que eu tenho um passado meio hippie aí muitos anos atrás. Abandonei essa vida. Igual o 2 Estilogia que ficou um ano morando na praça fazer uma pesquisa, ele fez também. Mais ou menos. Mas me deu saudade disso, porque a partir da observação a gente consegue criar muito, né? E a gente consegue se inspirar muito também. Verdade. Então eu gostaria de falar sobre isso, deixar esse recado. Observe mais. Não precisa ir para praça, isso aí eu tô falando de mim. Mas observe mais tudo no seu ambiente de trabalho, o filme que você está assistindo, uma série que você está assistindo. E saia de casa, né? Um livro, saia. Você está de folga, vai dar uma volta, vai em algum lugar diferente, passe numa rua que você nunca passou. Eu já fiz isso muito. Eu lembro, a última vez foi em Santos, eu caminhei umas 3 horas andando assim, ó. Eu tava sem nada para fazer, eu acho. Mas, enfim, isso é interessante, é importante isso. Observação. Pessoal, eu espero que esse episódio tenha te ajudado. A nossa ideia aqui é só fomentar, é fazer o seu coração pegar fogo e te ajudar dando uma direção. Mas só você sabe como que você pode exercer tudo isso no seu dia a dia. Então, olha, para você que tá aqui no Spotify, compartilha nas suas redes, nos seus grupos de WhatsApp, manda isso aqui para outras pessoas, para ajudar outras pessoas. E se você está ouvindo ou assistindo aqui no YouTube, assina o nosso canal, isso é muito importante. Deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário. A gente lê um por um, tenta responder também um por um. Temos conteúdo semanal, né? Se você assinar aqui, você vai estar por dentro de tudo, isso vai fazer toda a diferença, viu? Show. Vou deixar os meninos se despedir, dando um abraço em vocês. É isso aí, galera. Valeu, pessoal. Foi um prazer, até a próxima. É isso aí, pessoal. Aqui no nosso canal tem conteúdo para todas as idades, então tem alguém na sua família que você pode compartilhar, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe, tchau. No Spotify, toda segunda às 8 horas da manhã, e depois, ao longo da semana, quarta-feira, já entra no YouTube. Então fica atento aí para você não perder nenhuma programação. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês. Valeu. E até semana que vem. Tchau, tchau.